o requerimento será lido, ou seja, o papel da presidência será cumprido com a leitura dos requerimentos, os blocos e partidos políticos serão instados, através de seus líderes, a fazerem as indicações dos membros, mas há um acordo de líderes, de maioria de líderes, que a instalação, a partir da indicação desses membros, se dará no momento oportuno. Não há uma recusa da presidência, nem há uma recusa dos líderes partidários em indicar membros, não, absolutamente. Apenas a informação de que essas indicações se dará num determinado período de tempo. O senador Rodrigo Pacheco não é um inimigo da institucionalidade. Mas quem poderá negar que, vez ou outra, ele comete os seus desatinos? Afinal, foi ele quem, lá em 2021, tentou a todo custo barrar a instauração da CPI da pandemia, ainda que ela cumprisse os requisitos legais para tanto. Foi corretamente obrigado pelo STF a fazê-lo. Bolsonaristas acusaram a corte de se intrometer nos assuntos do legislativo. Ela, entretanto, apenas exercia o seu controle de constitucionalidade. Se um poder não cumpre a Constituição, é sua função determinar que o faça. Na época, o presidente do Senado se outorgou um juízo de admissibilidade que não está previsto em lugar algum. O parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal deixa claro que, para a criação da CPI, basta o número mínimo de assinaturas, o fato determinado e o prazo de investigação. Além desse dispositivo, havia o precedente da CPI do caos aéreo, em que, por iniciativa de deputados como Jair Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, o STF determinou a criação daquela investigação sob circunstâncias idênticas à do ano passado. Pacheco incorre na mesma conduta agora, quando os requisitos já foram cumpridos também para a criação da CPI do MEC. Dessa vez, a estratégia política de Pacheco mudou um pouco, mas continua à margem da lei. Em entrevista coletiva nessa última semana, disse que o requerimento de criação da comissão seria lido, mas sua implementação se daria apenas depois da eleição. Segundo ele, abre aspas, a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Fecha aspas. Se a Constituição não dá ao presidente do Senado o poder monocrático para dizer se uma CPI será ou não instalada, ou quando isso ocorrerá, tampouco essa competência se aplica ao Colégio de Líderes. Há também jurisprudência do STF sobre tal situação. Em 2006, quando se criou a CPI dos bingos, os líderes do governo petista de então obstaculizaram seu início, negando-se a nomear os componentes da investigação. A oposição recorreu à corte e esta determinou, com base no parágrafo 1º do artigo 9º do Regimento Comum do Congresso Nacional, que, na omissão dos representantes dos partidos, fosse o próprio presidente do Senado a nomear os integrantes da CPI. O voto de Celso de Mello, que relatou a matéria na época, parece ter sido escrito para responder Pacheco em 2022. Assinala o ex-ministro, e aqui reproduzo na íntegra, abre aspas. A não indicação das lideranças do governo de seus representantes para a CPI deve ser interpretada, no máximo, como renúncia ao direito à composição proporcional da comissão, não possuindo, contudo, o condão de inviabilizar os trabalhos de investigação. Descabido, de outro lado, é o argumento de que a Constituição Federal limita-se a garantir a criação, relegando o seu consequente funcionamento à disciplina puramente regimental e, portanto, a piruetas e contorcionismos interpretativos eximidos do controle judicial. A sua adoção na espécie implicaria o esvaziamento do conteúdo da norma constitucional, como se a Carta da República não almejasse exatamente as consequências da criação da CPI, possibilidade de atuação das minorias, mas apenas a sua abstrata previsão e criação, fecha aspas. Piruetas e contorcionismos. É isso que se faz para jogar a CPI do MEC para as calendas. Curioso caso esse, em que se rejeita uma investigação parlamentar que cumpriu a lei antes da eleição, mas não se rejeitam que gastos públicos específicos sejam criados, contornando a lei eleitoral também antes da eleição. Rodrigo Pacheco, atuando como uma versão soft de Arthur Lira, dá ares de formalismo ao que não passa de chicana.